que diz a minha segunda lei da radioatividade. Aqui é um núcleo atômico. Ao emitir uma partícula beta, para se estabilizar, muito importante saber disso, sempre buscando estabilidade, para se estabilizar, tem seu número atômico acrescido de uma unidade, acrescido de uma unidade, e a massa permanece inalterada. Bom, vamos descrever o processo. Então, um núcleo atômico, ao emitir uma partícula beta para se estabilizar, tem seu número atômico acrescido de uma unidade e a massa permanece inalterada. Então, vamos lá. Vamos representar um núcleo atômico aqui. Vamos pegar, sei lá, um átomo de carbono. Carbono 6,14. Então, quando ele emite uma partícula beta, menos 1 e 0, representação da partícula beta, ele se transforma num átomo de nitrogênio 7,14. Bom, vamos lá. Então, vamos entender esse processo aqui e ver se fecha com a informação que a gente colocou anteriormente no quadro da partícula beta. Então, vamos lá. Entender a estrutura. O átomo de carbono, ele tem 6 prótons e 8 nêutrons no núcleo dele, certo? Então, 6 prótons e 8 nêutrons. O átomo de nitrogênio formado no final, o que ele tem no núcleo? Ele tem 7 prótons e agora ele tem 7 nêutrons. Olha o que aconteceu com esse cara. Então, do carbono para o nitrogênio, aumentou o número de próton, mas diminuiu o número de nêutron. Aumentou um próton, diminuiu um nêutron. E a emissão beta é o quê? Exatamente quando um nêutron se transforma em um próton. Então, ele casa com a informação que estava anteriormente no quadro, certo? Então, tem que manter o balanço de carga. Como que eu sei que mantém o balanço de carga disso daqui? Sei lá, vou pegar um exemplo aleatório também, para a gente entender agora. Um átomo X, sei lá, aleatoriamente, estou chutando aqui, 14,32, emite uma partícula beta menos 1 e 0, e se transforma em um átomo Y. Tudo bem? Qual é o número de massa que eu tenho e qual é o número atômico do meu elemento Y formado? Bom, a massa permanece inalterada. Então, aqui ele vem com 32, porém o número atômico é acrescido de uma unidade. Então, aqui ele passa a ter 15. De modo que o elemento inicial e o elemento final, eles têm uma semelhança. E qual é a semelhança que existe entre o elemento inicial e o elemento final numa emissão beta? A semelhança que existe está aqui, ó. A massa deles é a mesma. E se a massa deles é a mesma, a gente pode dizer o seguinte, ó, que em uma emissão beta, a formação de elementos que são isóbaros entre si. O que são elementos isóbaros? Elementos que são isóbaros entre si são aqueles que têm o mesmo número de massa. Certo? Então, quando eu estou fazendo uma emissão beta, o elemento inicial e o elemento final têm que ter a mesma massa. E se eles têm a mesma massa, provavelmente aparecerá esse nome aqui para você. Tem um trabalhinho a mais. Se ele falasse que a massa é a mesma, estava ok. Era só olhar que o número de massa não mudava. Agora, quando ele fala que é a formação aqui de um elemento isóbaro, aí você tem que pensar e falar, putz, o que é um elemento isóbaro? Tudo bem? Tranquilo com relação à segunda lei da radioatividade, as emissões beta? O que a gente pode fazer, certo, é misturar tudo isso daqui em uma coisa só.
certo? O que a gente pode fazer é misturar em uma coisinha só. Fazer as emissões alfa e beta acontecerem todas num processo inteiro, certo? Poderia chamar de uma série radioativa. Não vamos entrar no mérito do termo, da série radioativa, tudo bem? Mas vou mostrar algo aqui que dá para fazer tudo de uma vez só. E depois vamos pegar os exemplos da prova do Enem. A gente vê que dá para resolver isso daqui tranquilinho.